Olá! Na aula de hoje vamos conceituar o empreendedorismo. Para tanto, nós vamos ter a ajuda de dois profissionais muito especiais, o Pedro e a Fernanda. São amigos e estão pretendendo empreender. O Pedro está pretendendo lançar uma empresa inovadora na área de educação e a Fernanda é uma executiva de uma empresa inovadora na área de acessórios femininos. Ambos têm uma série de dúvidas e perguntas que durante as nossas aulas nós vamos esclarecer. Vamos conhecê-los. Mas Obrigada. Obrigado. Mas e aí? Me conta, trabalhando muito? Trabalhando bastante, né, Pedro? Mas estou para ser promovida na empresa. Uau, que bacana! Em que área a empresa atua? Atua na área de acessórios femininos. Bom, meu desafio agora vai ser ampliar os negócios da empresa. Eu tô super empolgada, sabe como é? Há muito tempo que eu sonhava com essa posição. Mas e você? O que tem feito? Eu tô querendo sair do meu emprego. Eu quero abrir uma escola que utilize tecnologias inovadoras como base de ensino, sabe? Tenho pensado muito sobre esse assunto e eu tenho ficado cada vez mais empolgado com a ideia de ter o meu próprio negócio. Bacana, Pedro. Seria interessante você fazer alguns cursos, não é mesmo? Olha, a empresa sugeriu que eu fizesse o curso de empreendedorismo. Eu ainda não entendi direito porque justamente empreendedorismo. Eu nem sei direito o que é isso. Pra falar a verdade, eu também não sei. Afinal, o que é empreendedorismo? Mas o que é empreendedorismo? Há várias definições sobre o termo. Vamos dar uma olhada numa delas. Do ponto de vista etimológico, a palavra empreendedorismo vem do francês entrepreneur e quer dizer aquele que está entre ou intermediário. O empreendedor, como a definição diz, é um intermediário. No fundo, ele pega a necessidade de um lado e os recursos do outro e busca atingir um objetivo. Apesar das pessoas acharem que empreendedorismo é uma coisa muito nova, na verdade, ela é uma coisa bastante antiga. Uma das definições mais utilizadas sobre empreendedorismo é dada pelo estudioso Robert Hisrich no seu livro Empreendedorismo. Vamos ver qual é. Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. As palavras-chave dessa definição são risco e recompensa. Duas coisas que estão sempre presentes na vida de um empreendedor. O empreendedor busca sempre controlar o risco para que ele obtenha a recompensa que ele está atrás. Mas para a gente entender melhor como funciona a cabeça de um empreendedor, nada melhor do que analisar um não empreendedor. No livro O Segredo de Luísa, do autor Fernando Dolabella, o personagem Seu André tenta justificar a ineficácia dos seus funcionários, dizendo que os mesmos sofrem da síndrome do empregado. Vamos ver o que é a síndrome do empregado. A síndrome do empregado designa o funcionário desajustado, com visão limitada. É aquele sujeito que não identifica oportunidades, que é dependente. Ele não é criativo, fica limitado. Quem sofre dessa síndrome não forma uma rede de relações e vive apavorado com a possibilidade do erro, pois não enxerga a falha como uma aprendizagem. Enfim, quem sofre da síndrome do empregado não é proativo, não transforma a necessidade dos clientes em produtos ou serviços e não identifica as ameaças. Um empreendedor é aquele indivíduo que empreende, ou seja, que busca realizar tarefa difícil e trabalhosa. Embora o empreendedor ideal não tenha o seu perfil facilmente definido, ele deve ter algumas características inerentes ao desafio, tais como saber buscar as oportunidades e ter iniciativa, ser persistente, correr riscos que sejam calculados,
saber exigir qualidade e eficiência, ter comprometimento, buscar informações, estabelecer metas, fazer um planejamento e monitoramento sistemáticos, ter poder de persuasão e manter uma boa relação com seus contatos, ser independente e autoconfiante. Vamos ver o perfil de um empreendedor famoso. William Henry Gates, mais conhecido como Bill Gates, tinha apenas 19 anos quando fundou com Paul Allen, seu amigo de infância e colega na Universidade de Harvard, a empresa Microsoft, que em poucos anos tornou-se uma das maiores e mais influentes empresas de software do mundo. Contrariando o desejo do seu pai, que achava arriscado largar a faculdade para iniciar um negócio próprio, Bill Gates colocou seu espírito empreendedor em prática e revolucionou os computadores pessoais com o desenvolvimento do programa Windows. A Microsoft tornou-se uma das empresas mais sólidas do mercado de informática. E anos depois, Bill Gates recebeu um diploma honorário de Harvard, realizando o sonho de seu pai. Hoje, Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo e, além de se dedicar à sua empresa, criou uma fundação que destina recursos a projetos sociais ao redor do mundo, principalmente em regiões pobres da Ásia e da África. Como pudemos ver, Bill Gates tem todas as características de um empreendedor de sucesso. Meio óbvio, já que ele se tornou o homem mais rico do mundo. Aliás, empreendedorismo é um assunto discutido e analisado há muitos anos. O século XX é considerado o século do empreendedorismo, porque diversas descobertas e invenções feitas por empreendedores marcaram este século. Realmente foram muitas coisas, não é? Mas vamos ver a história de um dos primeiros empreendedores conhecidos na nossa história. Em 1903, o surgimento do avião motorizado diminuiu as distâncias. Em 1928, a penicilina é criada e muitas vidas foram poupadas. A revolução da informática teve início em 1943, com o surgimento do computador. Em 1957, o satélite Sputnik dá início à corrida espacial, que atingiria o ápice com a chegada do homem à Lua em 1969. Em 1997, o mundo assiste com assombro à apresentação do primeiro animal clonado, a ovelha Dolly. No ano 2000, o sequenciamento do genoma humano abre as portas para a revolução da medicina. Realmente foram muitas coisas, não é? Mas vamos ver a história de um dos primeiros empreendedores conhecidos na nossa história. Atribui-se a Marco Polo, viajante veneziano que viveu na Idade Média, o primeiro uso do conceito de empreendedorismo. O explorador tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente e foi um dos primeiros ocidentais a percorrer a Rota da Seda, chegando até a China. As viagens de Marco Polo têm todos os ingredientes de um empreendimento moderno. Uma visão de que o mundo possui riquezas inexploradas. Uma missão, trazer essas riquezas para a Itália. Investidores. Marco Polo obteve dinheiro da corte italiana, bem como de empresários locais. Riscos. Ninguém jamais havia feito suas viagens. E expectativa de retorno. As riquezas trazidas por Marco Polo seriam maiores que o investimento feito. E o empreendedorismo no Brasil? Vamos ver o depoimento de Marco Schlemm, que é o consultor sênior da GEM Brasil, o Global Entrepreneurship Monitor. O Brasil está numa situação bastante interessante. Ele está à frente dos BRICS, dos países que compõem o BRICS, né, que é o Brasil, Rússia, Índia e China. Ele está numa condição um pouco acima da Índia. Nós temos mais empreendedores que a Índia. Bastante à frente da Rússia. A Rússia está mais para trás nessa condição. E a China deu um salto nos últimos 2, 3 anos aí, que está evidente, né? Ela está aí comandando praticamente a economia mundial hoje. O Brasil teria, se ele de fato quisesse, né, poderia ser um grande país em termos de atividade empreendedora. Porém,
mesmo com algumas melhoras recentes, como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que melhorou bastante a condição tributária, a burocracia para você formalizar uma empresa, melhorou bastante isso, mas ainda é muito precária a condição daquela pessoa no Brasil que quer empreender. São muitos obstáculos, o custo do dinheiro é muito alto, né? Então o cara para bancar, vou pegar um empréstimo, pegar um capital, ele já está com um compromisso ali que pode, sabe, comprometer o negócio dele já antes do ciclo normal, que o negócio começa a ter dificuldade. O Brasil, como outros países emergentes, tem uma condição em que quase metade dos empreendedores estão empreendendo por necessidade. Então, uma parte empreende porque quer empreender, porque descobriu um nicho de mercado, desenvolveu uma ideia, está com alguma inovação, e aí ele cria um negócio, vai atrás de capital, de sócios, de tecnologia, monta seu negócio. Mas outros, isso no Brasil quase que 50%, estão fazendo mais porque não tem outra condição. A economia não oferece emprego suficiente, a pessoa tem que ter uma forma de renda, e cria algum negócio. Porém, a grande diferença que a gente vê entre esse que empreende por oportunidade e esse que por necessidade é que o por oportunidade, ele quer crescer. Ele imagina que em 5 anos ele vai estar de um certo tamanho, que ele vai ter pelo menos 20 empregados, que ele vai buscar tal tecnologia. Então ele tem um projeto, uma ideia, ele quer crescer. Esse empreendedor, ele cria novos negócios, ele cria riqueza, ele cria emprego. Né? Ele geralmente parte de uma ideia, então ele rompe com alguma coisa, ele gera uma nova situação, ele inova. Esse é o cara, né? Esse é o empreendedor que a gente quer, que o Brasil, que as economias, que os governos, que os países precisam. Que a grande questão, assim, o que caracteriza o empreendedor é a capacidade de risco, de assumir um risco. Tipo, bom, eu tenho uma ideia, eu vou desenvolver essa ideia, vou usar tal tecnologia, vou buscar um capital. E o verdadeiro empreendedor não é o jogador, não é o cara que vai lá em Las Vegas apostar e capaz de perder tudo. Não é isso. Ele assume risco com moderação. Ele sabe, ele calcula. Ele não é um louco. Mesmo não tendo os recursos assegurados, vai lá e faz. E nós acreditamos muito ainda na força divina. Se Deus me ajudar, eu vou ter sucesso. Não, se eu tiver sucesso é porque eu fiz as coisas e daí Deus me ajudou, me deu força. Ele não vai ajudar o Zé ali porque ele está lá, coitadinho. Essa mentalidade não tem que mudar. Nós somos arquitetos da nossa vida. Vamos ver se a Fernanda e o Pedro tiraram suas dúvidas sobre empreendedorismo. Puxa, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que é empreendedorismo. Quantos empreendedores promoveram avanços para facilitar nossa vida, não é mesmo? Sim, e a humanidade evoluiu muito graças a atitudes tomadas por empreendedores. Como será que o conceito de empreendedorismo começou a ganhar força aqui no nosso país? No Brasil, o empreendedorismo começou a tomar corpo na década de 90. Isso foi devido à estabilização da economia. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados só por causa do empreendedorismo. Mas o crescimento do empreendedorismo não foi à toa. Na verdade, ele foi muito auxiliado pela criação de instituições como o SEBRAE. O Serviço de Apoio a Pequenas e Médias Empresas do Brasil, o SEBRAE, tem como função ajudar empreendedores, tanto no início quanto no meio de suas carreiras profissionais como empreendedores, a tirar o melhor proveito dos seus negócios. Lá você vai poder entender como fazer planos, você vai poder ter acesso a pesquisas, você vai poder conversar com consultores, você vai poder participar de cursos e ter acesso a uma série de outros recursos que vão garantir o sucesso do seu empreendimento. O SEBRAE é participação obrigatória na vida de qualquer empreendedor no Brasil. Lá, os empreendedores vão estar no meio de outros empreendedores. Vão poder trocar ideias, vão poder dar opiniões, vão poder estudar, que aliás é uma coisa que no Brasil precisa se aumentar.
o empreendedor, muitas vezes, confia muito na sua experiência prática, mas tem dificuldade de entender conceitos teóricos. O Sebrae pode ajudá-lo a entender esses conceitos e a combinar os conceitos teóricos com a prática, o empreendedor vai ter muito mais sucesso. Uma outra coisa que o Sebrae ajuda bastante é na busca de financiamento para o empreendedor. Como nós sabemos, financiamento é uma coisa muito difícil de se obter em qualquer lugar do mundo. Mais difícil ainda quando não se sabe como. E o Sebrae ajuda o empreendedor a formatar o seu negócio para buscar financiamento. O Sebrae surgiu em 1972 e ajudou e vem ajudando milhões de empresas. Sim, milhões, porque no Brasil nós estamos falando de milhões de micro e pequenas empresas que contribuem com uma porcentagem muito grande do mercado. Desde então, o Sebrae vem contribuindo de forma muito importante para o desenvolvimento do Brasil, porque ajuda um segmento que é responsável por 99,23% dos negócios do país e gera 28,7 milhões de empregos, as pequenas e microempresas. São cerca de 14,9 milhões de empreendimentos, sendo que 4,5 são formais e mais de 10,3 milhões de informais. É muita coisa. Existem dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo de startup, ou de criação de empresas, e o intraempreendedorismo, ou empreendedorismo corporativo. O empreendedorismo de startup é o empreendedorismo que a gente mais conhece, que é o empreendedorismo de montar um negócio, né? Geralmente está associado a uma pessoa que tem uma ideia que quer transformar essa ideia num negócio. O outro tipo de empreendedorismo é o empreendedorismo corporativo, que surgiu mais há pouco tempo, mas que usa as mesmas técnicas de empreendedorismo dentro de empresas estabelecidas. A gente pode também considerar, dentro de empreendedorismo de startup, duas outras vertentes. Uma é a parte de franquias e outra a parte de consultoria. E ainda há um terceiro tipo de empreendedorismo que a gente não vai abordar aqui, que é o empreendedorismo social, que basicamente é o uso das técnicas de empreendedorismo aplicado a projetos sociais. Bom, o empreendedor, você teve uma ideia. Como é que a gente sabe se essa ideia pode se transformar num negócio? A principal pergunta que o empreendedor iniciante deve se fazer é a seguinte: o meu negócio é uma boa oportunidade? Essa pergunta, apesar de ser muito simples, muitas vezes não é feita por empreendedores. Uma oportunidade é muito diferente de uma ideia. Muitas vezes a gente fala: nossa, eu tive uma boa ideia, acho que dá para ganhar muito dinheiro com isso. Bom, pode ser até que seja verdade isso, mas é preciso que seja feita uma análise criteriosa se sua ideia é uma boa oportunidade. E o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é uma ideia colocada em prática que tem aceitação por um mercado. Em resumo, se a sua ideia for realizada, alguém vai comprar, alguém vai pagar por ela. Você deve saber disso antes de fazer qualquer coisa em relação ao seu novo empreendimento. Muitos empreendedores investem em suas economias montando o seu negócio para descobrir que uma boa ideia não era uma boa oportunidade. Isso, às vezes, e na maioria das vezes, é fatal. Então, minha sugestão é: veja se sua ideia é uma boa oportunidade antes de iniciar o investimento nela. E como eu sei se minha ideia é uma boa oportunidade? Bom, a primeira pergunta é a mais óbvia. Pergunte para as pessoas que você acha que são potenciais clientes se elas comprariam o produto ou serviço que a sua ideia irá criar. Você irá ficar espantado com as respostas que você vai obter. Muitas vezes a gente acha que tem uma coisa que é inovadora, que todo mundo vai querer, e as respostas que a gente obtém são: não, eu acho que eu não compraria isso. Não, eu acho que está muito caro. Não, não me interessa. Infelizmente, muitos empreendedores descobrem isso tarde demais, depois que já gastaram o dinheiro que tinham, depois que já fizeram o investimento,
depois que já criaram os seus negócios. E aí, voltar é muito tarde. Então, vou dar algumas dicas para o empreendedor saber se sua oportunidade é boa e se a sua ideia é esta oportunidade. Pergunte para potenciais clientes, como eu já disse. 2, visite o Sebrae e busque pesquisas de mercado sobre a indústria, sobre a área que você quer atuar. Lá vai ter análise, relatórios, uma série de coisas que são muito importantes que o empreendedor leia e tire conclusões antes de decidir por fazer um investimento. Busque também no mercado empresas que são similares a que você quer lançar. Veja como é que elas estão se comportando, que tipo de produto elas estão vendendo, a que preço, que mercado elas estão atuando. Quer dizer, tente analisar como é que elas estão trabalhando para entender as dificuldades que elas têm. Talvez as dificuldades que elas tenham sejam dificuldades que o empreendedor, que você não consiga superar. Um outro ponto muito importante é notícia. Sim, notícias, jornais televisivos, etc., muitas vezes trazem informações sobre oportunidades de negócio. Nós, muitas vezes, dizemos que as pessoas normais, comuns, leem o jornal para saber as notícias do dia anterior. Empreendedores leem jornais para saber as notícias de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Em resumo, eu sugiro, para obter mais informações, falar com associações de classe, amigos empresários, buscar pesquisas de mercado, ver se tem experiência prévia, não só sua, mas como de outras pessoas, conversar com amigos que tenham experiência na área que você queira atuar e, finalmente, potenciais clientes. Estes são, sem dúvida nenhuma, a maior fonte de informação sobre o potencial sucesso do seu negócio ou não. Mas tudo isso é irrelevante se o seu negócio não tiver dinheiro para financiá-lo. O financiamento é um dos pontos mais importantes e, às vezes, mais desprezados pelos empreendedores aqui no Brasil. É muito importante, eu vou insistir, muito importante que o empreendimento tenha financiamento antes que saia do papel. Esse financiamento, ele deve ser suficiente para fazer toda a parte inicial do empreendimento, as pesquisas, as análises, e levar o empreendimento até a fase que ele começa a ganhar dinheiro por si próprio. Uma das formas de obter financiamento é usar o próprio dinheiro, apesar de que eu não indico essa como a primeira e melhor forma. Por quê? Porque se o seu negócio realmente é uma oportunidade e é bom, capital não vai faltar. Muita gente vai querer investir e ajudar você e compartilhar do ganho e da recompensa que você vai obter. Não se esqueça que esse dinheiro inicial vai pagar as contas básicas da montagem do negócio, a parte operacional que nós chamamos, e também os investimentos, se forem necessários, de pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso deve ser muito bem calculado e deve ser obtido antes que o empreendimento saia do papel, seja lançado ou seja colocado no mercado. Mas como organizar todas essas coisas de uma forma clara e objetiva? O plano de negócios é a coisa mais importante que um empreendedor deve fazer no início do seu negócio. O plano de negócio, ele é o contrato social, ele é a descrição do seu negócio no papel antes que ele saia e aconteça. Tudo deve ser colocado no plano de negócios. Não importa o que você ache, se é importante ou não, coloque no papel. Aliás, existe um ditado que diz o seguinte: se você não sabe escrever o que você pensa, é porque você ainda não sabe o que pensa. Isso é muito verdade no mundo dos negócios. O plano de negócios serve para que você coloque as suas ideias no papel e as analise, compartilhe e as ajuste conforme a necessidade. O plano de negócios tem diversas aplicações. A primeira, acabei de dizer, que é que você coloque as suas ideias no papel para que elas façam sentido. Muitas vezes a gente está pensando no nosso negócio e já acha que entendeu tudo e já quer sair de fazer. Não funciona bem assim. O teu negócio tem que estar aqui e tem que estar no papel. E o exercício de escrever faz com que a gente repare em falhas que a gente possa ter nessas ideias. A mente humana, naturalmente, preenche vazios para chegar a um objetivo.
Quando você vai viajar, por exemplo, você se imagina no lugar onde você quer ir. A sua mente não fica pensando nos detalhes pequenininhos, como é que eu saio de casa, como é que eu chego ali, etc, etc. O plano de negócio tem que ter isso, porque se você não conseguir sair da sua casa, você nunca vai chegar no seu objetivo final. E o plano de negócio, para o seu negócio, é o mapa para você chegar à recompensa que você está buscando. Então, é muito importante que o empreendedor sente e faça um plano de negócios. O plano de negócios vai dizer qual é o objetivo, aonde ele vai ser conquistado, quem são as pessoas que participam, quanto de dinheiro eu vou precisar, para onde vai esse dinheiro, quanto tempo ele vai durar, quem vai fornecer, quem vai receber. Todas essas coisas são muito importantes. Eu tenho um exemplo de negócio onde empreendedor novato criou uma ideia até bastante interessante. Só que ele esqueceu de que para construir essa ideia, o produto da sua ideia, ele precisava de fornecedores. E não existia fornecedor no país. Ele simplesmente considerou o fornecimento como natural e saiu fazendo o negócio. Esqueceu e não sabia de que tinha que fazer processo burocrático de importação, pagar os impostos e as taxas. Tudo isso inviabilizou o seu negócio, porque era tarde demais quando ele descobriu isso. Portanto, não subestime o plano de negócios. Ele é extremamente importante, requer um planejamento, ele requer uma confecção que ela não para nunca. O que significa isso? Começou a fazer o plano de negócio, fez a primeira versão, leu, vai revisar, vai ajustar, vai trocar ideia com sócios, com potenciais investidores, com potenciais clientes e vai escrever de novo. Tem que escrever até o ponto do plano de negócios fazer sentido, como se fosse um livro, com começo, meio e fim. Se não estiver nesse formato, é porque ainda não está pronto. Tem que voltar, escrever e ajustar novamente. Muitos empreendedores subestimam a necessidade do plano de negócio. Eu já sei, eu tenho experiência, já vi isso antes, já sei fazer, eu vou sair e faço. Esse é um grande erro, porque o plano de negócio não serve só apenas para o negócio quando ele está ainda na fase inicial. Ele serve para toda a vida do negócio. Porque ali nós vamos ter informações que vão mudando conforme o negócio vai andando. E essas informações têm que ser ajustadas, têm que ser colocadas de volta no plano de negócio, porque provavelmente elas vão alterar, se não estratégias, provavelmente valores financeiros e coisas que vão impactar o futuro e o sucesso do empreendimento. Então, tem que ser feito um plano de negócios detalhado e esse plano de negócios tem que perdurar pela vida do empreendimento. Por exemplo, com relação ao financiamento, que nós já conversamos. O plano de negócio vai dizer o quanto de dinheiro é necessário para que o negócio saia do chão e durante quanto tempo esse dinheiro tem que estar presente. Muitos empreendedores subestimam isso. Um exemplo clássico, né, é aquele empreendedor novato que saiu do seu emprego, pegou a sua rescisão e calcula que o negócio vai dar dinheiro em 6 meses. Calcula mais ou menos, porque ele acha que vai dar dinheiro em 6 meses, porque 6 meses é o dinheiro que ele tem guardado no banco. A quantidade de dinheiro que ele tem guardado no banco dá para sobreviver por 6 meses. Aí ele começa a fazer o negócio e após 6 meses descobre que ele precisa de mais 12 meses. Só que o dinheiro já acabou. Se ele soubesse disso antes de ter começado o negócio, provavelmente ele ainda teria o dinheiro dos 6 meses no banco e teria obtido financiamento para mais 12 meses. Isso é feito através do plano de negócios. Não só obter a informação de que o dinheiro é necessário para 18 meses, como também como obter o financiamento. E quem vai financiar vai solicitar o plano de negócio, porque ele vai querer entender o seu negócio. Começo, meio e fim. Não acho que todo mundo entenda o seu negócio como você entende. Você precisa escrever. Aí você vai pegar o plano de negócio, vai mostrar para essa pessoa, ela vai ler. Se ele fizer sentido, ele vai oferecer o financiamento ou não. Então, o plano de negócios, muita gente acha que é uma coisa que é burocrática, mas ele é a bússola de todo empreendedor de sucesso. Eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso
que não tenha tido, pelo menos em algum momento do seu negócio, um plano de negócios bem feito e analisado várias vezes por vários componentes da sua equipe. Uma coisa que alguns planos de negócio começam a ter, e eu sugiro que todo mundo olhe com muito carinho, é a questão do impacto do seu negócio no ambiente, ou seja, o impacto ambiental que o seu negócio vai ter. Hoje nós estamos falando muito sobre a proteção do meio ambiente, a proteção do nosso planeta, e muitos planos de negócio deixam isso de lado. Não esqueça desse fato quando você estiver colocando o seu plano no papel. É importante deixar claro se o seu negócio vai ter algum impacto ambiental ou não, e se tiver, como você vai fazer para evitar que isso seja muito impactante. Outro item muito importante também no plano de negócio é a descrição de quem são as pessoas que vão fazer parte desse negócio. Nome, de onde elas vieram, qual a experiência prévia que elas tiveram. Isso é muito importante, principalmente quando vai se obter financiamento, porque, como se diz, ninguém financia negócio, todo mundo financia pessoas com oportunidades. Isso é muito verdade. Nenhum negócio sai do papel sem ter gente para executar. E gente competente para executar é muito importante e é fator primordial para que o negócio tenha sucesso. Então, ao olhar um plano de negócio onde há uma descrição das pessoas que vão fazer parte, e essa descrição mostra que essas pessoas têm competência e capacidade, o investidor fica muito mais tranquilo e é muito mais suscetível a fazer o investimento, a emprestar o dinheiro. Portanto, esse capítulo do plano de negócio deve ser muito bem feito e deve ser descrito de uma forma que a pessoa que esteja do outro lado entenda facilmente, que a pessoa que está propondo é capaz de executar e chegar no objetivo que ela está procurando. Bom, e sabendo que o empreendedor tem o perfil que ele vai buscar e atingir as metas que ele está propondo, o financiamento vai vir. E o financiamento pode vir de diversas formas. Entre as formas disponíveis de financiamento temos o que a gente já falou, capital próprio, mas também doações de membros da família, empréstimos familiares e de amigos, empréstimos bancários, sociedade capitalista, onde o sócio recebe parte do negócio em troca de participação no mesmo, subsídios públicos, entre outros. Mas o mais importante do financiamento é o que a gente já falou. Ele deve ser suficiente para cobrir todas as despesas operacionais do negócio, até que o mesmo apresente o que nós chamamos de lucro operacional. O lucro operacional é o lucro que o negócio dá na sua operação. Basicamente, é o lucro que ele dá descontado todo o investimento que foi feito inicialmente. É como se você tivesse começado o seu negócio hoje, sem nenhum investimento, e ele começasse a operar e a vender e já tivesse lucro. O financiamento deve ser suficiente para levar a sua empresa até o lucro operacional, porque entrando o dinheiro do lucro operacional, você começa a andar com as próprias pernas, a pagar os empréstimos, a remunerar os investidores, e assim nasceu o seu negócio de sucesso. Mas agora vamos ver uma dica de como ser um empreendedor de sucesso. Boas ideias são comuns a muitas pessoas. A diferença está naqueles que conseguem fazer as ideias transformarem-se em realidade, isto é, implementar as ideias. A maioria das pessoas fica apenas na boa ideia e não passa para a ação. O empreendedor passa do pensamento à ação e faz as coisas acontecerem. A questão legal, os aspectos legais que o empreendedor deve estar preocupado, são os aspectos que definem as regras legais e jurídicas de como montar o seu negócio e as regras legais e jurídicas que estão no local que ele atua para proteger o seu investimento e o seu conhecimento. Eu já vi vários casos de empreendedores que começam a vender e começam a operar sem ter nem feito o lançamento e a abertura da empresa. E aí eles se deparam com situações como não conseguem emitir nota fiscal ou recebem multas de fiscais, que tem razão, porque uma operação dessa precisa ter toda a parte legal feita. Ou então criam um produto depois de meses ou anos de pesquisa e descobrem que o seu concorrente o copiou
e eles não têm direito nenhum sobre isso porque esqueceram simplesmente de fazer o arcabouço jurídico para a proteção dessa sua ideia ou desse seu produto. Ou seja, não tem como empreender sem levar em consideração todos os aspectos legais que estão presentes, por exemplo, aqui no Brasil. O primeiro deles, então, o que é? Como eu tenho que abrir o meu negócio? O Sebrae pode ajudar muito o empreendedor ao explicar todos os itens legais que ele deve seguir antes que seu negócio esteja operacional. Também pode ajudar explicando quais são os mecanismos disponíveis para a proteção do seu negócio. Ninguém quer, por exemplo, investir meses de pesquisa e trabalho suado para depois dar de mão beijada por um concorrente ou para alguém que nem era concorrente no momento que foi feito o negócio, mas se aproveitou da ideia. Então, minha sugestão é a seguinte: não comece nenhum negócio sem ter um bom advogado e sem ter um bom contador ao seu lado. Os dois vão esclarecer dúvidas que parecem besteiras, mas no fim do dia podem fazer uma diferença muito grande no sucesso ou no fracasso do seu negócio. Um exemplo que aconteceu recentemente de uma empresa tradicional que mudou o logotipo, a logomarca do seu grupo inteiro. Então contratou uma empresa, fez lá o design e criou essa logomarca e fez o lançamento dessa logomarca. Ao fazer o lançamento, descobriu que uma pequena empresa do interior do estado tinha exatamente o mesmo desenho, a mesma logomarca. E aí o que aconteceu? Houve uma discussão entre essa empresa A e a empresa B. E a empresa A, que já tinha esse logo há muito tempo, descobriu que não tinha feito toda a parte jurídica para proteger esse logotipo de eventual uso. Não que a outra empresa tenha feito isso de má fé, ela nem sabia da existência dessa outra empresa. Foi uma coincidência, mas não existem coincidências no mundo jurídico. Um vai ter que explicar porque está usando a logomarca do outro. Só que a empresa A não fez a parte legal, não cuidou do aspecto jurídico. Portanto, muito provavelmente, vai perder a exclusividade da utilização da sua marca. Então, não pode subestimar, nenhum empreendedor pode subestimar o aspecto jurídico antes, durante e depois do seu negócio. Bom, mas vamos ver o que o Pedro e a Fernanda acharam da aula de hoje. Você reparou como o empreendedorismo está em praticamente todos os aspectos da nossa vida? Sim, eu reparei também que o perfil do Sr. André tem que ficar longe do nosso local de trabalho. Eu também gostei muito da visão histórica do empreendedorismo. A humanidade evoluiu muito graças à atuação de pessoas com perfil empreendedor. Sim, isso aconteceu também no Brasil. Foi muito importante nós diferenciarmos os tipos de empreendedorismo, identificarmos as oportunidades e financiamentos. Pois é, eu que vou abrir a minha empresa, vi o quanto é importante ter um plano de negócios. Eu estou ficando cada vez mais empolgada para me dedicar muito ao projeto de intraempreendedorismo na empresa onde trabalho. Não vejo a hora de ter mais dicas. Empreendedorismo é muito mais do que uma profissão, é um estilo de vida. E ao combinar essa vontade de correr riscos em busca de uma recompensa com os mecanismos e técnicas disponíveis a ele, o empreendedor aumenta em muito a chance de sucesso. Como dica de estudo da nossa aula de hoje, eu sugiro o livro O Segredo de Luísa, de Fernando Dolabella. O livro conta, em forma de conto, a história de Luísa, desde o planejamento da sua empresa até o lançamento da mesma. É muito interessante, tem passagens muito pitorescas e a forma com que o autor descreve a saga de um empreendedor é muito interessante, mesmo para quem não está acostumado com o mundo de empreendedorismo. Vale a pena ter esse livro na sua biblioteca.